Mas é importante que constantemente você esteja se alimentando de informação, se alimentando de pessoas que podem agregar na sua vida nesse processo, né? É muito importante. É muito importante. Nem toda pessoa, na verdade, quase ninguém vai lhe entender quando você começar a falar do seu filho. Muito pelo contrário, vai falar, ah, se fosse o meu, já tinha dado era uma surra, já tinha fechado a porta, já tinha feito isso, feito aquilo, mas só quem vive a história sabe realmente como é que funciona. Então, assim, o exemplo que você pode dar, a maneira de ajuda, na minha opinião, a maneira de ajudar alguém é pelo exemplo. Então, vai buscar terapia, vai buscar grupo, né, para te ajudar de autoajuda, eh, vá buscar a religião, enfim. Aí depois, se você tiver num processo desse, você olha para ele lá deitado, assistindo lá o Netflix da vida, eu tô indo lá para a igreja, lá tá tão legal. Você vai para onde hoje? Aí você pode dar uma quebrada nele, né? Porque É, até então, como é que eu vou falar? é. Sim, Acredito que a melhor forma de cuidar do adicto é se cuidando, É? né. sim, A partir do momento que eu olho para mim, que eu cuido, que eu conheço os meus limites, que eu faço coisas prazerosas, né, que eu procuro entender sobre a adicção, mas também sobre o meu papel e a minha responsabilidade, né, aceitar que eu também estou num processo de adoecimento. Mas eu me cuidando, eu vou cuidar do outro, né. O outro vai sentir esse impacto de uma relação mais saudável, né, e isso vai consequentemente trazendo boas relações e a gente sai de um processo sim, de adoecimento. sim, Quantas vezes a gente não escutou? O cara, toda vez que sai no carro, bebe, usa drogas, traz problema, traz multa, parou o carro lá, amassaram, enfim. Aí o cara vai para a clínica quando sai, ô, papai, eu vou lá pra festa, o Biruta, ó, faz muito tempo que não existe, eu acho. Vou lá pra festinha, lá na Praia do Futuro, vai ter um Vou evento ali, é lá, o vou exemplo dele, ali. vou ali. É, eu vou ali. De terrorista. Vai lá, meu filho, já tá aí três sim, meses ó, 3 meses em recuperação. Uhum. Pega aqui a chave, vai no meu, né? Para impressionar mais. Poxa, será que vai dar diferente, uhum, né? Será que vai sim, acontecer algo diferente? Isso é importante. Quando você se trata, você fala assim para ele: meu, começa a trabalhar, uhum, vai buscar o teu sustento, vai sim, buscar teu carro, tuas coisas, que eu já fiz isso da minha vida. Porque a recuperação, ela não é só o parar de usar droga, gente. É o menos, na verdade. É É. o menor problema, É. sim, né? Aí quando você pega um Marcelo Palácio da vida, que usou droga desde os 12 anos de idade, evoluiu até os 33, quase nada, quando chega com 33 anos eu não sei nem o que fazer. Se minha família não tivesse agido de forma. Minhas irmãs, que na verdade buscaram sim, tratamento, que buscaram informação, não tivesse falado assim: ó, agora é o seguinte, vai dar tudo certo na tua vida. Nós estamos aqui para te ajudar. Oh, legal, será que vão me dar apartamento, carro, não sei o quê? E aí, tô limpo, e agora? Agora vai trabalhar, vai cuidar da tua vida. E foi sempre assim. E foi sempre assim. Estou eu aqui cuidando da minha família, tentando ajudar vocês, trazendo esse tipo de programa, participando disso aqui que é fantástico. Olha o tanto de gente que tem aqui com informação sim. e eu aqui no meio pegando um pouquinho, né? Então, para vocês, tem que pensar dessa forma também. Importantíssimo. Tem uma questão interessante, Palácio, que é funcionamento, certo? Funcionamento familiar. É um circuito, né? Ele vai se correlacionando, né? O adicto e o codependente. E o processo de tempo e de funcionamento dessa relação adoecida, ela enraiza, né? Ela é, esqueci a palavra, o contrário de flexibilizar. Deixa inflexível, né? Esse processo. Ficar rígido. É rígido, pronto. Rígido. Provoca uma rigidez, né? No funcionamento familiar. E aí, pensa comigo. Seu familiar ele vai fazer um tratamento. Esse tratamento ele propõe mudança comportamental. E para além dessa mudança comportamental, a gente tem uma mudança na forma de pensar. É o que a gente chama de uma nova maneira de viver, né? É uma reestruturação. E aí ele retorna para aquele lar que tem aquele funcionamento anterior. Por que que o funcionamento anterior? Porque o familiar não se tratou. Aquilo vai entrar em conflito com o processo que ele está buscando vivenciar
e pode ser um potencializador ou facilitador do processo de recaída. Não é justificativa. A recuperação depende dele, ponto. Ah, mas meu pai e minha mãe, ponto. Depende do adicto. A recuperação depende da gente. A gente precisa aprender a lidar com esse mundo externo. Mas se a gente está no papel de ajudar, né? Se eu sou um familiar que estou preocupado, estou sempre envolvido, querendo ajudar, a melhor ajuda que eu ofereço é ficando bem, buscando ficar bem, no sentido de se tratar as minhas questões que se adoeceram porque se encontraram com o adoecimento do meu familiar. Sim, Então, esse é o cenário ideal e o cenário perfeito, né? Para um sim. processo de desenvolvimento da recuperação. Verdade. E você falando agora, Pablo, me lembrei de um caso, de uma situação de um paciente, né, que eu acompanhei na época de conselheira, em que ele tinha uma esposa, Uhum. né? E aí, ele se internou durante um processo de internação, na verdade, um processo de uso dele, né? Teve muitas traições, muita dificuldade financeira, né? Inclusive sem recurso para ajudar em casa, mas, né, para manter o uso abusivo de álcool e droga. E aí depois ele fez um tratamento maravilhoso, né? Ele se engajou, entrou em recuperação, né? Participou do grupo, conseguiu, na verdade, entrar de fato, né? Numa remodelação e entrar em recuperação. Porém, a esposa dele não aceitava o que ele fez, né? E todo o histórico. Ela carregava um ressentimento muito grande. E isso era muito doloroso lidar com isso, porque ele entrou em recuperação e ela não. Ela não conseguia perdoá-lo, né? E ela dizia isso. Isso era motivo de constantes brigas, desentendimentos, mesmo ele em recuperação. Ela não conseguia tomar uma decisão também de fim do relacionamento, mas ela também não se conhecia dentro desse processo, né? Porque sempre o culpado era ele, porque ele tinha feito o uso, né, da substância, porque ele era dependente químico, bode expiatório, né? Sendo que muitas vezes ela que não buscou se ajudar, se tratar suas dores, né? E o peso disso muito grande. Então, muitas vezes, o paciente ou a pessoa que está, né, em situação de dependência química se trata e o codependente não. Sim. E isso tem fator diretamente, como você falou, não vai ser o fator determinante para uma recaída, mas acaba que a recuperação se torna um pouco mais difícil, Sim, com né? certeza. Mais difícil, um fardo muito maior para aquele adicto ter lidar com tudo isso, lidar com a sua doença e ainda lidar também com a doença do Sim. seu familiar. E outra, o cara que tá usando droga, ele vai fazer merda o tempo inteiro. É o tempo inteiro. O cara usando droga, ele faz merda o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, quando for para levar ele para a clínica e falar assim, tamo junto, tem que lembrar que as merdas vão aparecer. E eu vou ter que estar preparado, eu vou ter que estar me cuidando, me tratando para escutar essas merdas e falar, beleza. Agora eu vou lá pro meu grupo contar Uhum. e perguntar a alguém se já passou por isso, para me ajudar a conseguir passar por isso. Hum. Eu não vou lá no meio da clínica dar uma tapa na cara do cidadão e falar assim, "Ei, meu amigo, você fez isso comigo, agora você tá na merda, Sim. né? Ou, pô, você pegou aquele dia meu dinheiro, tava me enganando. É o dependente químico, o cara tá nativa, Sim. né? E a gente sabe que é mais difícil para familiar, porque muitas vezes eu entendo, né? É muito doloroso porque o adicto, ele muitas vezes ainda está anestesiado, né, pela substância. O familiar, em alguns casos, não, porque o familiar também se anestesia, né? Sim. Se usa de medicamento, se automedica, né, para lidar também. Aí também tem outra questão. Mas muitas vezes o adicto vai passar por situações que ele nem lembra, né? E o familiar vai lembrar disso, né? Assim como também aquele familiar que dizia assim: ah, não vou fazer determinado tipo de coisa. Se fosse com meu filho, seria diferente, né? Eu jamais irei buscar meu filho na favela. Uhum. E aí tá lá negociando com o traficante, né? É difícil, é doloroso, porque isso fica marcado. Mas talvez o adicto que tava lá do lado do traficante na hora que aquele familiar foi buscar, ele não vai lembrar. Infelizmente, né? Pelo processo psíquico, enfim, da questão da substância, né? E aquele familiar isso fica marcado. Então é doloroso, Sim. né? Então lidar com isso precisa sim de fato de uma ajuda, né? Uma ajuda às vezes profissional, né? De grupos, de entendimento, para saber lidar com essa culpa, com essa dor, né? Enfim. É muito delicado. Por isso a importância, sim, daquele familiar que não está anestesiado também cuidar de si. Perfeito. E é exatamente esse você foi colocando os pontos e foi só comprovando, assim, o que eu já estava aqui pensando, né.
que tudo isso se concretiza na importância do familiar realmente buscar o tratamento e na base do que você falou agora há pouco do autoconhecimento, de realmente se conhecer para justamente entender como é que vai se posicionar, qual é o papel, quais são os limites, né. Justamente porque, assim, como a gente está falando que é uma doença, né, a codependência, e que a gente tira esse co e é uma dependência afetiva, emocional daquele adicto, né, a primeira coisa do primeiro passo é admitir a impotência. Então precisa Uhum. admitir a Sim, impotência diante da doença do adicto. sim. E a outra coisa também é entender os pontos, né, de às vezes tentar fazer uma negociação e tudo aquela coisa que a gente falou agora há pouco também dos comportamentos, né, que vai se repetindo. Uhum. E assim, entender a sua participação dentro do processo, porque por mais que o doente seja o outro, como a gente falou aqui algumas vezes do bode expiatório, né, eu também vou ter uma participação naquilo de alguma forma, pode até não ser na doença em si, mas do movimento. Porque assim, a partir do momento em que eu não sei, eu não consigo me impor, me colocar, né, determinar ali certos limites, eu vou estar me permitindo. Então, se o outro já demonstra determinados comportamentos e eu perdoo, e aquilo se repete, e eu perdoo, e aquilo se repete, se repete, se repete, no começo a responsabilidade era do outro que fazia. Mas a partir do momento em que ele me mostrou que ele não consegue mudar e eu continuo naquele lugar, naquele relacionamento, aí a responsabilidade também está comigo. Porque eu estou me permitindo estar naquela situação daquela mesma forma. Eu posso estar naquela relação, mas buscando pelo menos a minha mudança. Que aí eu vou estar pelo menos fazendo a minha parte, que aí o outro não vai ter nem o que apontar para mim. Como o Palácio estava dizendo, né, que o exemplo arrasta, né, que: eu tô aqui, tô vendo uma pessoa assistindo ali o Netflix, passando tempo, eu tô indo ali na igreja, né, então, mostrar mesmo com as ações da mudança que eu pelo menos estou tentando fazer a minha parte, e que o outro em algum momento pode ser que ele se sinta à vontade a me acompanhar, né. É diferente de ficar um apontando o dedo para o outro. E aí um grande sintoma é exatamente desse adoecimento das relações, é exatamente as acusações, a Sim. falta ou a falha no diálogo, porque um quer interpretar o que o outro tá falando, às vezes, sem nem se comunicar. "Eu já sei, precisa nem me dizer", não sabe. Uhum. Fora que o óbvio precisa ser dito. Sim. Sim. O óbvio, né, independente da Sempre. estrutura de como seja esse óbvio, independente de cultura, independente, do estampado que esteja, precisa ser dito, Sim. né. Quantas vezes a gente já ouviu aqui: "Ah, é porque meu pai não me ama", mas estava lá o pai fazendo tudo e mais um pouco. Mas é porque aquele Sim. tudo e mais um pouco Cada um do tem um jeito pai de amar. era diferente do que o filho estava naquela expectativa, Isso, exato. né. Então, o autoconhecimento eu acho que realmente é a base de É. Perfeito. E